Antes do intervalo a gente falava sobre infraestrutura, saúde, educação, Copa do Mundo. Agora vamos falar de prospecções políticas mesmo, governador. Como que está a sua relação com o Legislativo Estadual? No passado o senhor foi alvo de várias críticas por causa da falta de pulso. Como estamos hoje? Às vezes as pessoas confundem a crítica como adversários. Eu passei pelo parlamento 8 anos. E ali é o lugar de debater. Ali, eu tenho falado, ali não é uma igreja, ali é a tribuna, ali é o lugar de se manifestar, ali é o lugar de levar a opinião das pessoas que procuram o parlamentar, e é mais do que natural as críticas. Agora é o que eu falei, aqui na minha entrevista com vocês, eu planejei o governo para 4 anos, não foi 1 ano. Às vezes as pessoas, principalmente os deputados novos, eles chegam com muita vontade de fazer e querem que as coisas aconteçam. No primeiro, no segundo ano, já quer ver resolvido tudo. E o que eu falei para vocês, você para executar uma obra ou fazer alguma coisa, você tem todo um processo burocrático, você demanda de investimentos, você demanda de superar muitas entraves na burocracia da nossa legislação, né? Então as coisas não acontecem. Você vê, e um governo que no concurso, nós já chamamos próximo de 14 mil pessoas no concurso público. Nós tivemos uma reestruturação da carreira dos servidores. Não, tudo isso são embates que dependem muito do Legislativo. Eu quero dizer que muitas críticas que fizeram, eu estou muito consciente do meu papel, do meu pulso, do comando do Estado, da segurança, de como vamos concluir o governo muito bem, com o Mato Grosso, com a sua economia superaquecida, com um Estado realizador. Eu afirmo aqui, a maioria dos estados da Federação Brasileira estão com dificuldades enormes. Nós temos as dificuldades, mas um governo realizador. Um governo que vai fazer as coisas acontecerem aqui, em todos os sentidos, né? Conseguimos, num planejamento estratégico, reestruturar parte da dívida que vai nos ajudar a fazer tudo isso que nós planejamos. Então, é um governo que tem foco, que tem meta, que tem rumo e que tem obras a serem executadas em todas as áreas do governo. Governador, na recomposição do secretariado, o senhor fez uma boa composição política, resgatou o PSD, manteve o PT, o PR, enfim. Mas, governador, não há um risco de se criar núcleos e aí cada grupinho com seus interesses e daqui a pouco começar uma série de crises novamente? Como é que o senhor está conduzindo isso? Não, nós temos um plano de meta, um plano estratégico a ser executado. E eu tenho dito que a composição é política, a indicação é política, mas seguir programas de governo. A partir da hora que o secretário foi nomeado, ele vai seguir a orientação do governo. Se o partido tem prioridades, ele vai discutir com o governador. Ele tem um plano a ser executado, ele tem um orçamento a ser executado, um orçamento que já foi estabelecido, com metas fixas. Então, se tem dentro da ideologia partidária vontade de se fazer algumas coisas a mais que não está no planejamento, tem que discutir com o governador. O fato do senhor ouvir muito, eu só acho que é por aí que abre essa brecha de que o governador ouve muito, demora a decidir, só acho que é por aí. Não, eu não demoro a decidir nada. Só que eu decido no meu tempo, do meu modo e da minha forma. Às vezes as pessoas querem decisão que eu não tenho a forma mágica de resolver na hora que as pessoas pensam que eu tenho que resolver. Eu tenho que conversar. O governo, ele é feito de diálogo, de pensar o que é. Porque quando eu vou tomar uma decisão, eu estou já medindo a consequência dela no ato, a médio e a longo prazo. Se eu não vou, dependendo
chegam aqui e querem indicar um nome. Às vezes aquele nome para mim não vai me atender, não é a mim, o governador Silval, não vai atender a expectativa da população ou da pasta que vai ser comandada. Então eu tenho que discutir, eu tenho que ter calma. Eu não tenho pressa, eu tenho um governo que é para 4 anos. Então tudo é medido e tomado decisões cautelosamente. Eu não cedo pressão, não cedo. Quando uns falam, Bezerra tenta manda no Silval, o presidente da Assembleia manda no Silval. Ninguém manda em mim, quem manda no meu governo sou eu. Entendeu? Eu sou de diálogo, eu ouço o presidente da Assembleia, que tem me ajudado muito, eu ouço o Bezerra, que tem me ajudado muito, partidariamente, os outros políticos, mas quem comanda o Estado é o governador Silval. Se eu tomar decisões corretas, eu vou ter menos problemas. Se eu tomar decisões que venham impactar negativamente, não vai afetar o partido ou outro ou não. Negativamente, os resultados só vêm para o governador. Não está dando certo uma situação da saúde, o desgaste não é do secretário, é do governador, vem tudo aqui na minha mesa. Então, por isso que eu tenho tomado decisões cautelosamente. Critérios adotados, governador, na escolha desses novos secretários. Porque, por exemplo, a saída do José Lacerda da Casa Civil, que é uma pasta estratégica, e colocá-lo no meio ambiente, teoricamente, porque ele não teria um perfil mais técnico para o meio ambiente. Quais foram os critérios? Ou porque ele conhece bem, gerenciou bem em frente à Casa Civil? Olha, no estado de Mato Grosso pode ter igual, mas melhor do que o Zé Lacerda em direitos fundiários, não tem. O conhecimento da legislação. O conhecimento da legislação, ele é um conhecedor profundo do direito agrário. E quem conhece o direito agrário, quem conhece o direito, no direito da palavra, ele conhece o direito ambiental. Então o Zé Lacerda tem tudo para dar resposta e já está dando as respostas que eu preciso para a população e para o setor produtivo. Não quero que ele faça nada errado. Ele tem que cuidar do que a lei manda. Nós não vamos permitir desmatamento ilegal, nós não vamos permitir queimadas fora do prazo, nós não vamos permitir extração de madeira ilegal, extração de madeira em reservas indígenas, agressão nos nossos rios, pesca fora do período. Nós vamos tomar todos os cuidados que a legislação manda, mas nós não temos o direito de ficar com processos emperrados ali, como tem hoje 26 mil processos. A ordem, a determinação do governador para o secretário e a equipe é que descentralize os procedimentos da SEMA. Não é justo um cidadão sair lá de Vila Rica ou de Coniza ou de Chapada ou de qualquer lugar do estado para vir aqui pedir licença para um posto de gasolina, para um poço artesiano, para um tanque de peixe, por uma obra urbana. Quando o senhor fala nos quase 30 mil processos, governador, nós estamos falando de quais os principais, assim, que... Tudo que você pensar de licença para... Licença ambiental é pela SEMA no estado de Mato Grosso. Então, o que nós estamos fazendo? Descentralizando competência de baixo impacto para os municípios, de médio impacto para as regionais e a SEMA monitorar. Não vai afrouxar. Nós não vamos afrouxar, nós vamos descentralizar, cobrando responsabilidade. Como um pode errar aí, um outro pode errar. Ele não está contratado para errar, ele tem que estar contratado para fazer direito. Como aqui também pode errar. E com o poder de decisão concentrada, isso não funciona. Por isso nós estamos descentralizando tudo, vamos descentralizar o INDEA, como é os GTAs agora, que já é tudo online. Então nós temos que deixar o setor produtivo leve, fazer com que as coisas aconteçam. Um estado que cresce como cresce Mato Grosso, que produz como produz Mato Grosso, você não pode estar criando entrave só por criar entrave na legislação ambiental. Olha, se a legislação permite que você pode fazer isso, libere a pessoa para fazer isso. Agora, não pode ela ter o direito de fazer isso e a nossa Secretaria de Meio Ambiente ficar engessando. Agora, não pode, nós vamos fiscalizar, vamos jogar duro na questão do desmate ilegal,
no nosso Estado e naquilo que não é permitido a legislação. Agora, o que é permitido, nós não temos o direito e não vou permitir que a Secretaria fique engessando. E o Zé Lacerda está preparado para isso. E outras secretarias, exemplo, por exemplo, a Janete Riva, do PSD, ser convocada a compor o seu secretariado. São os olhos do presidente da Assembleia dentro do Executivo? Não, não é os olhos, é do partido. Quando tem uma indicação do PSD, gente, olha, eu tenho discutido com o partido. O Riva, pela força da sua liderança, tem me ajudado muito e ele se destaca muito no Mato Grosso. Mas quando coloca a Janete Riva lá, não é imposição do presidente. Foi uma discussão partidária, o Riva tinha até resistência. Ele sabe que a Janete é competente, eu conheço a atuação da Janete Riva, é competente, a demonstração dela aí na Sala da Mulher, como ela valoriza a cultura, o social e tudo mais, ela é competente, não é imposição do presidente. É uma discussão partidária e, para mim, quando indicaram ela para a secretaria, eu achei que eu estava muito bem servido por um secretário que vai corresponder à expectativa do governo. Bom, governador, a gente saiu das eleições municipais em 2012 com um grande entrave em Cuiabá, onde o senhor participou, inclusive, da campanha do Lúdio Cabral, que tinha aliança com o seu partido, o PMDB. É um assunto superado, as eleições municipais. Qual vai ser o relacionamento com o prefeito eleito Mauro Mendes? Em todo o estado, eu nunca olho para o retrovisor, o que ficou de positivo ou negativo, nós temos que avançar para frente. Eu já disse que quero ajudar o prefeito, não só da capital, mas os prefeitos, onde eu não tive a oportunidade de estar no palanque por uma força de coligação, de outros partidos. Mas a responsabilidade passada à eleição do prefeito é com os munícipes. E é a minha responsabilidade em fazer com que chegue políticas públicas para esses prefeitos corresponderem com a expectativa da nossa população. O embate político, democrático, ele se faz necessário. E é assim que é a lei. Se nós, políticos, não souber entender esse embate democrático, nós estamos fadados a sair fora muito rápido. Passou o processo, não é uma briga que nós travamos ali. Foi um processo eleitoral democrático, que você colocou os nomes, o município A eu apoiei, outros eu apoiei, uns ganhamos, outros perdemos. Para nós aqui tivemos, com o nosso candidato, o vereador Lúdio, um grande desempenho na eleição, o que parecia ser uma homologação, um WO, passou a ser uma disputa interessante, com ideias, com propostas, onde a sociedade teve a oportunidade de avaliar e o poder decisório. Tanto é que teve segundo turno. Foi um embate bacana. Viva a democracia. Isso é o fortalecimento da democracia. Agora, quanto ao Mauro e sua equipe, ele já veio falar comigo para levar algumas pessoas preparadas, capacitadas, como o Marcelo Padeiro, para a infraestrutura, o Rogério Galo, para a procuradoria, o Zé Rodrigues, para a ação social, e alguns outros profissionais, como a Magda, para o cerimonial. Então, é uma relação clara, transparente, que eu quero ajudar. Tenho lá mais de 150 servidores na área de saúde, cedida com custo para o Estado. Não tem perseguição, vou ajudar, já determinei que faça um convênio para ajudar a fazer tapa-buraco. E é assim que nós vamos fazer com ele e todos os prefeitos de Mato Grosso. Já que citamos o Lúdio Cabral, que foi o candidato derrotado, há alguma intenção dele compor o seu secretariado, não somente como secretário, mas de repente como adjunto ou qualquer outro cargo no governo Silval? Eu já convidei. Olha, o Lúdio não foi derrotado, ele foi um vitorioso. Pela expressiva votação que teve, quase 140 mil votos, de uma eleição que parecia 45% do eleitorado, é uma eleição vitoriosa, porque nós sabíamos que ia para um embate difícil, com um adversário que já tinha disputado 2 turnos em 2008, graças a Deus um turno em 2010, e 2 turnos em 2012, né? Então, ele foi um vitorioso. E também foi importante a eleição, criamos uma relação mais forte também com o PT aqui, com o governo federal. Isso também fortalece
o conjunto de forças como um todo, né? E o Lúdio, eu convidei ele é uma pessoa preparadíssima, ele quer nesse momento continuar atendendo aí nas policlínicas e ele quer ver a possibilidade de ir para a Assembleia Legislativa, que agora ele passa a estar em terceiro aí para assumir. O primeiro é o vereador de Rondonópolis, o doutor Manuel, que hoje ele é vereador, não sei se ele vai renunciar para assumir 4 vezes. O segundo é o Neldo e o terceiro já é ele, porque o Daltinho assume na vaga da Teté, definitivamente está assumindo ali, né? Então não é difícil no rodízio que vem sendo feito aí, com 12 deputados, que é a nossa coligação, não é difícil trabalhar aí para o Lúdio assumir também, para vir para o parlamento estadual, né? Caminhando para o encerramento do nosso bate-papo, governador, a gente citou no início da nossa entrevista que o senhor está há 2 anos no seu mandato eletivo, né, como governador. O que não fazer nos próximos 2 anos? O que não fazer? Não, o que não fazer é afrontar a legislação, tentar fazer alguma coisa que não seja republicana, que é a determinação minha para os secretários, e tentar avançar no fortalecimento com o governo federal para a gente ter o máximo de recursos para atender a nossa população. É a minha expectativa. Faço uma avaliação positiva que avançamos muito em todas as áreas. Eu falei tanto de infraestrutura e muitos falam que o Silval estava ausente do interior. Estava ausente fisicamente, mas nós construímos só no interior 600 quilômetros de asfalto em 2 anos. Sabe o que é isso? É quase daqui a Campo Grande. É muita coisa que foi feito. Então, e assim todas as áreas. Então, eu faço uma avaliação muito positiva e estou muito otimista de 2 anos de realizações em todas as áreas. Fazer com que Mato Grosso avance, que Mato Grosso continue com essa expectativa forte de crescimento a longo prazo, fazer que surja uma nova economia na área da mineração do estado de Mato Grosso, tem um potencial grande, fazer com que o estado seja um estado realmente de oportunidades a longo prazo, fazer uma arrancada grande nesses 2 anos, mas preparando o estado para a próxima geração, preparando o estado para um crescimento superaquecido, fazer com que o estado continue sendo o estado mais importante da federação. Quando eu falo mais importante, não interrompendo, Romilson, o Brasil exportou 19 bilhões de dólares. O estado de Mato Grosso contribuiu com 11 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? Isso é muita coisa, gente. Olha aí o rate nosso. Foi feito, revisou agora essa semana. Continuamos com o grau de investimento altíssimo, mantém aquele grau de investimento. Isso que é o importante, olhar o Mato Grosso macro. Nós não podemos se perder nas críticas micro aqui embaixo, na picuinha. Eu olho o Mato Grosso para cima, eu não fico aqui olhando o Mato Grosso pequeno, essa questão de obrinha daqui e ali, não. Eu estou pensando, planejando o Mato Grosso macro, o Mato Grosso para frente, o Mato Grosso pujante, o Mato Grosso de oportunidade, o Mato Grosso que precisa vir mais gente para fazer crescer. A nossa densidade populacional é muito pequena. Eu penso Mato Grosso grande, o Mato Grosso de oportunidades, o gigante de oportunidades. É isso que eu penso. Falando em planejamento e o futuro político, nós vamos ter em 2014 as eleições gerais. E não vale a resposta, o futuro a Deus pertence, governador. 2014, o senhor vai disputar algum cargo eletivo? Eu vou, como que é o Caetano Veloso? Pode ser, como não? Né? Nós, sim, pode ser, como pode não ser. Fala-se ao Senado, deputado federal. Estou muito consciente do meu papel. Tá? Eu quero trabalhar muito com as forças partidárias para nós elegermos a sucessão. Uma discussão madura com a sociedade, aberta, trazer os partidos agora na discussão. Se esse arco de aliança, que eu acho que é possível construir uma aliança forte, entender que a candidatura minha para o Senado é importante e ajuda o projeto, eu estou pronto.
como também estou pronto para concluir o governo. Eu vejo assim que o cenário político para a sucessão minha tem que ser discutida, porque está muito assim, eu acho assim, tem que estar tudo zerado, porque tem os nomes aí colocados. Né? Um deles é o senador Blairo Maggi. O senador Blairo Maggi, ele tem que firmar a posição dele, é candidato. Se ele é candidato, nós temos que começar uma discussão com a sociedade, porque o Blairo foi muito bom. Ele prestou um serviço importante, né? Enquanto passou como governador, está prestando um serviço importante no Senado Federal. Ele deixou aqui um programa de governo, um planejamento de governo, é um nome importante. Agora tem os outros nomes colocados, que a gente tem que discutir. O Riva é um nome para o governo, ele tem vontade, tem desejo, tem determinação, tem liderança. Ele resolvendo as questões jurídicas dele, não deixa de ser um nome forte. O PMDB, ora lembra o Bezerra, ora lembra a Teté. Você não pode desprezar a liderança do Bezerra e da Teté, um homem que foi governador, senador, presidente de comissão de orçamento, relator de orçamento, prefeito, deputado estadual. Você não pode desprezar também. Como está colocada aí a pretensão, o juiz federal, Julier, que coloca o nome dele também aí para ser avaliado, tem vontade de contribuir. Pedro Táxi está aí, é um senador da República, tem colocado o nome dele como o Percival, o Piveta e outros nomes que tem que ser discutido com a sociedade, tem que ser discutido dentro de um arco de aliança. O Chico Dalto tem também falado que se precisar dele, está pronto. Então, tudo isso tem que começar a discutir, uma discussão madura, republicana. É porque agora começa o processo. Daqui até outubro, próximo de outubro, 2, 3 meses antes de outubro, vai dar uma aquecida na política. É gente procurando estruturar o partido, buscando novos líderes de cada região para fazer chapas proporcionais, né? E também aí dá uma esfriada aí até o carnaval, aí aquece o ano que vem. E eu estou muito tranquilo do meu papel em relação a isso, preparado. Se precisar do meu nome, estou pronto. Há uma preferência pessoal, governador? Não, eu só saio se for candidato a Senado. Não quero desprezar o Legislativo Estadual e nem a Câmara Federal, mas se entenderem que eu contribuo numa vaga de Senado, eu estou pronto. Até para discutir os problemas macro do país, né? E também, se acharem que eu contribuo concluindo o meu governo, vou estar muito feliz e fazendo com muita determinação. Ainda nessas questões de conjecturas, se o senhor for candidato ao Senado, o senhor deixaria obrigatoriamente a cadeira de governador, parece-me que até abril de 2014, né? Antes da... 6 meses antes do processo eleitoral. Se tornaria governador Riva ou Chico Dalto? Não, hoje o meu vice-governador é o Chico Dalto. Há a possibilidade dele se tornar conselheiro do Tribunal de Contas? Não tem essa discussão comigo. Nunca passou comigo essa discussão, né? Se isso passar, ainda vai vir essa discussão, se tem essa discussão, eu ouço isso e leio pela imprensa, mas não tem essa discussão aqui no Palácio. Tá certo, governador. Tenho a agradecer a participação e esse recebimento da toda a equipe do RDTV e a participação em nosso programa. Suas considerações finais, por favor. Olha, Thalita, eu que agradeço você, o Romils, que sempre nos deu a oportunidade de estar falando um pouco para os nossos seguidores aí do RD News, né, que é um meio de comunicação conceituado não só em Mato Grosso, mas fora também do Mato Grosso. E é uma oportunidade ímpar de ter aqui vocês aqui no Palácio, a gente fazendo essa entrevista e eu tendo aqui um pouco, para falar um pouco do que está acontecendo no Mato Grosso, porque se formos falar detalhado por pasta, não falamos do turismo que vai acontecer, dos aeroportos regionais, tem uma série de coisas que nós estamos fazendo que não deu tempo aqui nesse espaço, um longo espaço, mas numa outra oportunidade, se vocês me abrirem, estarei informando a nossa audiência. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, nos dando esse espaço. E agradeço aos nossos telespectadores.
Além do governador, agradeço também toda a equipe, né? a participação do jornalista Romilson Dourado. Obrigada, Romilson. Eu que agradeço, Thalita. Bom, e por mais de uma hora a gente conversou aí com o governador do estado, Silval Barbosa. A gente agradece esse acompanhamento que vocês tiveram dessa entrevista. Lembrando que não deixem de acessar o portal RD News no endereço rdnews.com.br, que é onde você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Informe-se e, claro, não deixe de opinar. Para você, um excelente dia e eu te vejo amanhã. Até lá!